Já essa luta aí, toda essa perseguição que houve ou aconteceu contra Jesus já nos últimos 6 meses, vamos falar assim, desse último tempo do seu ministério, foi antes. Isso foi antes desse terremoto grande ou grandioso que houve ou aconteceu quando abriram-se os sepulcros depois da ressurreição dele. O terremoto de Califórnia ou da Califórnia certamente é o terremoto da ressurreição. E aí é onde vão estar sendo realizados, feitos um monte de catástrofes e coisas na natureza, mas já aconteceu antes no meio da igreja, já aconteceu essa perseguição, esse aperto, e depois se transforma em perseguição para as fátuas, mas esse aperto vem num tempo que todavia a humanidade não está sofrendo diretamente os embates ou catástrofes de todas essas coisas, de terremotos, de tsunamis, mesmo que já tenham acontecido, mas acontecem num lugar, se restaura e depois a humanidade continua normalmente. Não é numa escala maior, tal como acontecerá na grande tribulação, que bombas atômicas cairão e tudo isso, todas essas coisas. Ou seja, que o mundo vai estar, vamos dizer, vai estar normal, de uma certa forma normal, porque mesmo que a Terra comece com as suas contrações violentas e as grandes ou tremendas sacudidas, como diz o irmão Brana, tal como foi nos dias da ressurreição, mas a humanidade estará vivendo, todavia a humanidade estará vivendo nessa parte, vamos falar assim, uma parte cômoda, vamos falar assim, porque enviam presentes e tudo isso, estão festejando porque eliminaram a esse que os atormentavam, pois é que se está ainda no momento ainda bastante cômodo e já depois fica difícil a situação. E esse momento onde ele disse aí, vós me deixareis sozinhos. Olha, para uma pessoa se sentir sozinha, pois é porque ela todavia não foi glorificada, ou seja, que todavia ainda tinha sentimentos humanos. Para tu dizeres que te vais sentir sozinho, é porque todavia tu ainda estás com a parte humana. E depois que ele voltou com seu corpo glorificado, quando ressuscitou, aí ele já não podia dizer ou falar que se sentia sozinho. Pelo contrário, tinha todas as hostes celestiais a seu favor. Mesmo que estivesse aqui no tempo quando não estava ainda glorificado, ele as tinha, mas na parte humana, a parte humana, Jesus como homem veio quando aí ele chorou diante do túmulo, aí estava Jesus homem. Agora, quando ressuscitou a Lázaro, aí estava Deus. Era a palavra na boca de Jesus, mas vejam que quando ele disse que se sentia sozinho porque o Espírito de Deus o deixou aí no Getsemane, aí estava a parte humana, o ser humano aí, um humano sentindo, padecendo, sofrendo e todas essas coisas. E depois que ressuscita, já não se sentia dessa forma, desse jeito, da forma em que ele se sentia antes. Ou seja, que quando eles regressem, já voltam nesse corpo glorificado eterno, e essa mensagem de o Verbo feito carne não se pode cumprir em uma pessoa que vem ou que venha com o corpo glorificado, porque nesse corpo uma pessoa não se sente sozinha, não se sente com os sentimentos e coisas terrenas. E isso corresponde ou cabe a esse ministério das duas oliveiras, onde ele disse aí nessa mensagem, o Verbo feito carne, disse que o povo neste tempo não o deixará sozinho. Veja, está falando aí, o ministério está falando, o Espírito Santo está falando onde estaria operando nesse tempo final esses ministérios, e que chegaria na parte onde seria paralela à primeira vinda do Senhor, onde aí o povo o deixou sozinho lá. Ou seja, os discípulos se desparramaram, se espalharam, ferirá o pastor, diz a Escritura, e as ovelhas vão se desparramar. E ele lhes avisou o povo nessa mensagem, o Verbo feito carne, de que isso seria em uma escala maior neste tempo final, e que muitos lhe dariam as costas para o verbo, a palavra. E esse instrumento, porquanto ainda estando adotado, mesmo estando adotado e
tendo essa manifestação tão poderosa de Deus aí, como ainda não está no seu corpo glorificado, e ainda mesmo que esteja adotado, vejam, ainda sente essa parte humana, é sentido, onde se sentirá talvez, por algumas ocasiões ou vezes se sentirá sozinho, mas não está só, porque o anjo do pacto, a coluna de fogo, está com ele a todo momento e lhe fortalecerá, o fortalecerá a todo momento, a todo instante, o povo que tem essa palavra que a pode colocar bem nesse momento, não acontecerá aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, porque os discípulos lá, eles não tinham nascido de novo e tampouco tinham o título de propriedade. Portanto, neste tempo isso não acontecerá, porque existirá um grupo que poderá colocar a palavra bem, colocar a palavra direito e estará braço a braço, lado a lado com esse ministério. Assim que o entender o que é um corpo glorificado e um corpo adotado, no qual nele todavia está sujeito, ele todavia está sujeito a tempo e a sentimentos humanos. Podemos ver aí esse mistério, no qual neste tempo final se está vivendo na própria carne o que esteve acontecendo com Jesus e com seus discípulos há 2000 anos atrás na obra de redenção, na obra de reclamação, estará acontecendo a mesma coisa, porém numa escala maior, aumentada, porque o tempo é o tempo onde será restaurado tudo aquilo que Adão perdeu na queda. E é o tempo onde ele, como leão da tribo de Judá, cumprirá essa promessa de se sentar no trono de Davi para reinar no milênio e na eternidade. Vimos como é esse mistério de um corpo glorificado que não tem esse sentir ou sentimentos que se tem aqui, tal como Jesus o teve lá. E vimos como é um corpo adotado, no qual nele ele sente, ele padece e até pode se sentir sozinho. Bom, para que possamos continuar vendo esse mistério da primeira vinda do Senhor e ver a ele no seu corpo adotado e também vê-lo no seu corpo glorificado. E isso é o que está acontecendo neste tempo final, e o qual isso, depois dele se levantar, diz aí que o povo verdadeiramente que esteve com ele braço a braço, lado a lado, e pode identificá-lo a ele no cumprimento da sua vinda como leão, não vai deixar sozinho. Pelo contrário, esse povo não vai dizer, esse grupo de escolhidos não vai dizer tal como falaram lá, que esperaram a que fosse crucificado para então dizer verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitos dirão a mesma coisa na sua segunda vinda. Quando ele se levantar sobre seus pés, muitos vão dizer verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente nele estava se cumprindo essa promessa. Diz que então diziam para as penhas e os montes, escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono. De quem? De Deus, da coluna de fogo do anjo do pacto em toda a sua plenitude nesse trono humano. Escondei-nos daquele que está sentado no trono, pois nessa pessoa, aquele que está sentado e neste tempo verão, sendo manifestado em toda a sua plenitude, esse Deus Criador dos céus e da terra nesse homem, no qual eles dirão, escondei-nos deles, porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá sustentar-se ou ficar de pé? A ira de Deus estará sendo derramada neste planeta Terra. Agora vimos o que é esse mistério do corpo glorificado, eterno, e um corpo de carne humana adotado. Assim que isso é o que estamos vendo e estaremos vendo já bem mais marcado neste tempo final. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.